Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um tutorial pra vocês, especial pra entrevista de emprego, tá? Pode ser uma maquiagem também pra ir trabalhar, pra usar durante o dia, talvez uma reunião importante que você tem no trabalho e você quer estar com uma maquiagem legal, tá? É uma maquiagem mais séria, mais discreta. Eu já fiz algumas maquiagens pra escola, pra ir ao trabalho, mas essa aqui é pra entrevista de trabalho, porque muita gente me pergunta, e eu sempre falo, vai com uma maquiagem mais discreta, você não quer, né, dar a impressão errada, porque, tipo assim, no seu emprego eles vão estar interessados em você, né, eles querem ver você, a sua personalidade, a sua experiência, enfim. Mas você quer ir bonita, bem arrumada, com uma maquiagem legal pra dar uma boa primeira impressão. Porque não adianta, a primeira impressão manda muito. E tem alguns pontos que a maquiagem ajuda muito, gente. Principalmente cobrir as olheiras, pra você não chegar lá na entrevista com aquela cara de cansada. Porque não adianta, se você tem muita olheira, você vai estar com uma expressão de cansada, né? Então a maquiagem ajuda a cobrir as olheiras, cobrir as manchinhas, os avermelhados na pele, destacar mais assim, igual o olho. Eu fiz um olho que vai, né, deixar o seu olho mais aberto, mais vivo, te deixar com a cara assim de animada pra entrevista, não tô cansada, tô aqui, tô atenta. Preparar a pele junto com vocês. Eu fiz uma pele bem suave. Minhas dicas são pra não exagerar, gente. Não exagere numa maquiagem pra ir ao trabalho ou pra fazer uma entrevista de trabalho, para uma reunião importante de trabalho, tá? Não exagere, não coloque aquele batonzão vermelho, aquela coisa laranja demais, aquele rosa chiclete, porque vai chamar muita atenção, tá? E o olho também, não precisa de fazer aquela coisa esfumada demais, uma cor colorida demais ou preto demais, tá? Vai com um look neutro. Pense assim, tudo neutro. Blush, batom, sombra, tudo neutro pra ficar discreto e ficar natural, tá? Essa é a minha dica aí, não exagere. Então vamos seguir o tutorial, eu vou mostrar pra vocês como eu preparei a pele. A minha dica é esconder as imperfeições e deixar a pele natural, tá? Que é o que eu tô usando hoje. Quero deixar muito claro também que vocês podem usar os produtos que vocês têm em casa, tá? Eu quero deixar muito claro nesse vídeo. Me desculpem que a introdução vai ficar um pouco grande, longa, mas eu quero deixar claro pra vocês que eu sempre uso produtos importados, porque eu moro nos Estados Unidos, muita gente ainda não sabe disso. Eu moro nos Estados Unidos e são produtos acessíveis pra mim. Eu ganho muito produto também, tá? Então, eu sempre mostro as marcas dos produtos pra vocês, tô sempre mostrando os mínimos detalhes do que eu tô usando. Ah, esse pincel é tal número, essa sombra é de tal paleta, você encontra aqui, você encontra ali. Pra vocês saberem, pra diminuir também as perguntas que eu recebo, porque se eu não falar pra vocês aonde vocês encontram, qual o nome de tal coisa, qual o nome do batom, a cor do batom, eu sei que eu vou receber muitas perguntas. Então por isso que eu sempre tento deixar os mínimos detalhes pra vocês. Mas isso não quer dizer que a sua maquiagem não vai ficar bonita se você não usar os mesmos produtos que eu tô usando. Não, gente. Vou ter muitos produtos que podem substituir os produtos que eu tô usando. Então faça aí a maquiagem com o que você tem em casa, tá? Eu sei, tenho certeza que vai ficar linda do mesmo jeito. Então, chega de bababá e vamos lá ao tutorial. Então vamos começar, gente. Desculpa minha voz, tô um pouco rouca, tava muito gripada. Tô de cara lavada, nada no rosto, só retoquei e corrigi minha sobrancelha. E pra quem não sabe, eu corrijo minha sobrancelha com esse Eyebrow Cake da NYX. A minha cor é o Dark Brown. E vem com o pincelzinho chanfrado e com um pentezinho de sobrancelha, só que eu não uso. Eu uso pra retocar um pincel chanfrado normal mesmo, esse aqui da Sigma, o E65, tá? Então eu só corrijo aí com a sombra. Eu ainda vou fazer um outro vídeo corrigindo a sobrancelha pra vocês, que eu tô usando produtos diferentes. Muita gente sabe que eu já tenho um vídeo bem antigo, um dos meus primeiros vídeos que eu falo igual uma matraca. Mas a qualidade tá horrível, então eu vou fazer outro pra vocês, se vocês quiserem, tá? Então vamos começar com a pele, tá? A pele é essencial que a pele esteja bem natural pra entrevista de trabalho, pra qualquer lugar que você vá durante o dia, né, gente? Mas o essencial da preparação da pele é o corretivo, tá? Pra corrigir aí, pra disfarçar as olheiras, as manchas na pele, é o que deixa aquela impressão de mais cansada, né? Então, nós vamos corrigir, primeiro passar o corretivo, depois o pó ou a base que você quiser por cima. Eu vou usar um corretivo cremoso da The Balm, tá? Ele é bem cremosinho, esse é o Light Medium. E vou aplicar com esse pincel aqui de corretivo da Sigma, o F82. Ó, e vou aplicar bem aqui, colocar um pouquinho aqui, ó, abaixo do olho. E aqui também. Como vocês estão vendo, ele tá bem mais claro que minha pele, mas como é corretivo não tem importância. Eu vou passar um pó em cima de tudo depois.
e vai escurecer. Então, passar em toda a área do olho, até em cima da pálpebra, tá? Você pode fazer isso com o dedo também, ou com uma esponjinha. Só que o bom de usar esse pincel aqui, gente, é que ele deixa o efeito muito natural mesmo. Fica uma camada bem fininha, mas cobre tudo, como vocês estão vendo aí, ó. Eu gosto de passar ao redor do nariz, porque sempre fica vermelho, ainda mais eu que peguei resfriada essa semana, fico toda vermelha. Às vezes eu gosto de passar aqui abaixo da boca também. No queixo sempre tem algumas manchinhas. Se você tiver alguma espinha, alguma mancha muito forte, pode corrigir com um corretivo colorido ou só passar o corretivo assim como eu passei mesmo. Olha, eu esqueci de falar, eu já passei um protetor labial nos lábios. Eu usei até esse aqui que tá na minha frente agora, o Bubble Gum. Tem lá no Flor de Milho. Usei um protetor solar, esse aqui é da Vino, com SPF 30. Que é ótimo pro dia a dia, né? É bom passar um protetor solar aí antes da maquiagem. Agora pra base. Eu recomendo, como eu disse no começo do vídeo, uma preparação de pele mais suave, tá? A base líquida ou cremosa vai te dar mais cobertura e já vai dar pra perceber um pouco mais que você tá maquiada, que você tá de base, tá? Então eu recomendo mais a base em pó ou só passar um pó por cima mesmo do corretivo. Eu vou usar a minha Hello Flawless da Benefit. Eu já usei pra vocês antes. A minha cor é a beige. A bege. E essa é uma base perfeita, gente. Fica muito natural. Tá? Ela vem com a esponjinha aqui embaixo. Mas eu vou aplicar com o pincel mesmo pra dar um acabamento mais natural. Um pincel fofinho assim. Esse é o F20 da Sigma. E eu vou aplicar no rosto todo. Gosto de colocar um pouquinho mais de cobertura aqui no queixo, porque é uma área que onde a maquiagem sai primeiro, que a gente tá comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. Essa área aqui eu gosto de dar uma caprichadinha a mais, que é na área do queixo da boca aqui. Então, como vocês estão vendo, gente, ficou super leve. É só um pó mesmo, a base em pó. Pode ser um pó também só, mas a base dá um pouquinho mais de cobertura. Mas aplicando com o pincel fica muito leve e nem parece que tá com nada no rosto. Ok, agora eu vou pegar um pouquinho de bronzer, tá? Então eu vou aplicar ele aqui, ó, com esse pincel mais pontudo, o F25. E vou passar só aqui na entrada do rosto, bem de levinho. Do outro lado. E ele dá uma iluminada no seu rosto e já um pouquinho de contorno, mas fica bem leve, tá? Tô aplicando com um pincel bem fofo, bem grande, pra não ficar nada muito marcado. Aí com o restinho que tá no pincel, eu coloco aqui no queixo, até misturo no rosto todo aqui, no nariz. É bem pouca coisa, como vocês estão vendo, ó. E vou passar um pouquinho aqui na pontinha do lado do nariz, assim, pra fazer um pouquinho de contorno. Agora eu vou pegar o blush, e na minha opinião esse é o blush perfeito, o tom perfeito pra usar durante o dia. É um blush que me deixa com um acabamento mais natural, parece que eu tô sem maquiagem, principalmente em fotos. É esse aqui, o Peaches da MAC. É um blush coral, acho que qualquer blush coral opaco vai fazer o mesmo efeito, tá? Esse aqui é o Peaches, como eu disse. E ele é lindo, tá? Então use um blush, não use um blush muito rosa ou avermelhado demais, tá? Use um blush mais do tom da pele, até um bronzer mesmo, como eu disse, só o bronzer vai ficar bonito, mas sendo aplicado suavemente, tá? Com um pincelzinho maior, pra deixar aquele efeito mais esfumado e mais natural. Então eu vou pegar aqui com esse pincel de blush mesmo, o F40, e vou aplicar somente aqui na maçã da minha bochecha. Vai ficar bem suave, como vocês estão vendo, mas dá aquele toquezinho assim de saúde no seu rosto, tá? Aquele ar saudável, né, no seu rosto. E por isso que eu amo esse blush. Já vou passar o batom de uma vez e a gente vai pro olho, tá? E o batom que eu escolhi é mate, tá? Ele não é um batom, ele é um gloss batom da NYX. Isso é até uma novidade na NYX. Mas você pode escolher qualquer batom que você quiser. Tem vários batons nudes, tons meio rosados. Eu não recomendo, gente, um batom
forte demais, vibrante demais, que vai chamar muita atenção. E você quer que a atenção esteja em você, não na sua maquiagem, tá? Claro que você quer estar bonita e tudo, mas tudo suave. Então eu optei por um gloss batom. Esse aqui é mais ou menos igual um batom. Nude, tá? Com um tom amarronzado, mais puxado pro coral. Um nude puxado pro laranja, tá? Mas pode ser um nude puxado pro rosa. Pode ser se for rosa, gente, um rosa mais queimadinho. Qualquer batom discreto, tá? Eu acho que os tons mais pro coral, mais nude, são a melhor opção. Então agora vamos pro olho. Eu já fiz esse lado aqui, tá? Que tá um olho bem simples, bem discreto, que é o que a gente quer pra maquiagem, tá? É um tipo de olho que fica bem suave, fica discreto, tá? Bem discreto, mas que vai aí destacar os seus traços, vai destacar o seu olhar, vai te deixar com um olhar mais vivo, mais acordado, tá? Então, essa aí é a maquiagem. Como a gente já passou corretivo na pálpebra, eu só vou pegar a esponjinha daquele pó, daquela base em pó, e vou passar aqui por cima pra deixar a pálpebra bem sequinha, tá? Isso sendo feito, nós vamos começar a aplicar as sombras. E eu vou estar usando a paleta de 88 cores Warm, pra quem quer saber, tá? E eu vou estar usando os tonzinhos de marrom. Primeiro eu vou pegar uma sombra meio rosada, com um rosinha bem queimadinho, bem neutro, tá? Vou pegar um pincel de pálpebra, tá? Um pincelzinho assim. E vou aplicar essa sombra em toda a minha pálpebra móvel aqui, ó, espalhando tudo. Uma coisa rápida. E vou pegar um pincel de esfumar. É melhor esse aqui mais... O pincel de esfumar com esse formato aqui mais retinho, tá? Mas um pincel fofo. Pode ser um pontudinho também, pra você marcar o côncavo, tá? O pincel que você é acostumado a marcar o côncavo. Pode ser um pontudinho assim também. E eu vou pegar uma sombra marrom, mas um marrom bem clarinho, que é esse aqui, olha. Ele é bem clarinho mesmo. Eu não quero nada escuro demais, né? Ele é um marrom bem clarinho, acho que um tom acima da minha pele. E vou começar a marcar o côncavo aqui, ó. Vou aplicar esse marrom em todo o côncavo, desde o canto interno até o canto externo. Que é só pra dar uma profundidade aí no seu olhar, tá? Só pra dar uma marcadinha aí, bem de leve. Agora eu vou iluminar a sobrancelha, eu vou pegar um pincel pontudinho. E vou pegar essa sombra clarinha aqui, ó. No canto, um bege clarinho. Ela tem um pouquinho só de cintilância, mas bem pouco. Todas as sombras que eu tô usando são opacas, tá? Pro dia eu recomendo sombras opacas. Vou pegar um lápis branco e delinear a linha d'água. Também tem o lápis marrom, que fica muito bom. Fica bem suave pro dia. Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, que é o pincel chanfrado no corte assim na diagonal, né? Bem fininho. E vou pegar uma sombra preta opaca. E eu vou delinear com a sombra preta, tá? Eu tô delineando com a sombra porque vai dar aquela marcada no olho, mas não vai ficar forte demais, tá? Você pode delinear também, se você quiser, com um delineador líquido, em gel ou com lápis mesmo. Mas eu acho que o efeito da sombra fica o mais suave de todos. Eu vou pegar uma sombra preta opaca, tá? Vou mostrar aqui essa aqui, ó. Qualquer sombra preta que você tiver em casa. Todo mundo tem uma sombra preta, né? E, ó, com o pincelzinho chanfrado, eu vou passando bem rente aos cílios aqui. E vai criando esse delineado aí. Que fica lindo. E agora, embaixo, com o mesmo pincel... Eu vou fazer a mesma coisa, só que bem de levinho, só até a metade. Aqui do olho, bem rente ao raiz do cílio. Depois eu vou voltar com uma sombra marrom aqui embaixo pra ficar um efeito mais esfumadinho e mais suave. Ó, só até na metade do olho. Agora eu vou voltar com outro pincel durinho assim, só que esse aqui é um corte reto. E eu vou pegar uma sombra marrom mais quente, tá? Que é um pouquinho mais escura do que a gente usou no côncavo, que é essa aqui, olha. Ela tem um tom mais quente, um marrom mais avermelhado. Eu vou começar a passar bem aqui, ó, em cima desse preto.
E vou levar até quase no cantinho interno aqui. E vou passar essa sombra marrom no delineado de cima também, tá? Ó. Você passa bem na borda aqui, ó. Bem na beiradinha dele. E eu vou dar uma retocada aqui bem de leve com um pincel de corretivo menor. Agora vamos passar o rímel, tá? Você escolhe o rímel que você quiser. Eu gosto dos meus cílios mais, assim... Eu gosto dos meus cílios mais destacados, mais juntadinhos, assim, um no outro. Muita gente não gosta desse efeito, mas eu gosto. Escolhe aí seu rímel favorito e se joga. Não precisa de cílios postiços, não, não, não. Mesmo que você tenha os cílios bem curtinhos, para entrevista de trabalho não é necessário. Para entrevista de emprego, né? Mesmo que você tá indo trabalhar também, não precisa de cílios postiços. Deixe seus cílios postiços para você arrasar numa balada, numa festa à noite. E ó. Passar aqui embaixo também, pegando bem aqui na raiz. Tá marcado, tá destacando, tá? Mas tá um olho bem simples, gente. Muito simples mesmo. E o rosto também suave, perfeito pra uma entrevista de trabalho. E é uma maquiagem, né, que pra uma entrevista de emprego seria ótimo, que é uma maquiagem mais séria, mais discreta. E uma maquiagem também pra você ir trabalhar ou pra você... sair durante o dia ou até a noite, depende da sua personalidade, tá? Eu vou deixar a lista de todos os produtos usados lá no blog, eu vou deixar o link do post aqui abaixo pra vocês. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem uma entrevista de emprego vindo por aí, eu te desejo muito boa sorte. Espero que seu ano de 2012 comece muito bem, se for com um empreguinho novo ou com o mesmo emprego, tá? Desejo tudo de bom pra vocês. Então é isso, se você gostou, clique em gostei pra mim, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.